pauta do Brasil hoje, ela é o seguinte: na exportação ela não é diversificada, mas na importação ela é diversificada. E o Brasil hoje, ele corresponde 1,2% do mercado internacional. Ele representa 1,2% do mercado internacional. Então, você pode ver aí que tem muita coisa para crescer, né? Então, é aquela história. O Brasil é exportador de matéria-prima e importa tudo. Eu tenho gente que trouxe PET para animal, traz máquinas pneumáticas, uma diversidade muito grande. É o pequeno e médio empresário. Eu acho que é importante nós colocarmos marcos teóricos aqui, né? Vamos para os conceitos. O que é o comércio exterior e o comércio nacional? Qual que é a diferença entre eles? Qual que é a questão conceituológica aí? Vamos botar um marco nesse sentido para balizar nossa conversa e as pessoas que ouvirem saberem que quando nós usamos um termo, o que se trata aquilo. É ótima essa pergunta, porque para qualquer empresa ou pessoa física também pode se internacionalizar, não são só as empresas que queiram entrar no mercado internacional, ela tem que passar por esse conceito básico, porque se ela entende isso, esse conceito bem básico, ajuda a minimizar possíveis problemas lá fora, lá na frente. Então, que tipo de problemas seriam esses? Não está ligado ao conceito. Então, vamos lá. O comércio exterior é uma expressão que representa um conjunto de normas, de regras, de condutas que vão reger a exportação e a importação de um determinado país. Essas regras dizem respeito a âmbito cambial, fiscal, aduaneiro, tributário. Então, essas normas, elas têm que fazer referência de qual país ela está dizendo. Então, o comércio exterior por si só é uma expressão que não é exata. Para ela ficar exata, teria que ser feito comércio exterior do Brasil, comércio exterior da Inglaterra, comércio exterior da Argentina. Aí você vai saber que é aquele conjunto de normas daquele país que vão permitir você exportar ou importar. Então, vamos dar um exemplo prático. Você está na Argentina e eu estou no Brasil. E eu vou exportar para você. E eu digo, para eu exportar para você, eu quero um pagamento antecipado. Isso quer dizer que você tem que mandar as divisas para o meu país antes de eu embarcar a mercadoria. Só que nesse meu exemplo, o comércio exterior da Argentina proíbe os importadores a pagarem antecipadamente. Então, para eu poder fazer negócio com você, de uma certa forma, eu tenho que entender como são as regras para você importar ou para você exportar, para eu evitar problemas lá na frente. Porque você quer comprar, eu quero vender. Mas o país coloca normas específicas para o país exportador e para o país importador. Já o comércio internacional, ele se caracteriza pelo intercâmbio de mercadorias, de serviços e de capital. Então, o comércio internacional, nós vamos falar sobre o preço da saca da soja, o preço de determinadas ações no mercado internacional. São essas situações que vão reger numa visão ampla. E o comércio exterior, ele reflete-se nele as situações do comércio internacional para favorecer ou não. Então, por exemplo, guerras vão impactar o comércio internacional na alta ou na baixa do dólar, que vai afetar o comércio exterior de cada um. Então, vamos dar mais um exemplo. A Angola, a moeda dela é o Kwanza. O governo não tem recursos suficientes para comprar dólar. Então, a Angola é um país que muitos exportadores ficam apaixonados para fazer negócio com eles. Qualquer coisa que você for vender lá, eles vão comprar. Mas pagar é outra história. Porque o governo não tem dinheiro para converter a moeda fraca em dólar. E o governo ele faz o seguinte lá. Ele tem uma lista do que ele vai permitir as empresas fecharem câmbio. Então, primeiro são hospital, alimento, produtos de primeira necessidade. O que você vendeu para o angolano? Shampoo. Tu está lá no final da fila. Se até lá sobrar dólar, ele fecha o câmbio para você. Senão, não. Então, nós estamos falando de situações de fechamento de câmbio que pode ser no mínimo de 6 a 8 meses. Então, isso é o comércio exterior
de um país. E o comércio internacional são essas ações que vão afetar a estrutura da comercialização dessas empresas. Sensacional. E isso é interessantíssimo quando você coloca essas distinções, porque você coloca geralmente o tema correto em cada caixa, vamos dizer assim, né? Quando nós estamos falando. Quais são hoje então, as vantagens hoje que você mais vislumbra de internacionalizar? Por incrível que pareça, né? Já fazendo até um link com a divulgação muito bem produzida pela sua empresa, né? A Fragata, mostrando que realmente tem muitos empresários ainda que viram as costas, né? Para o global, né? E a necessidade de se despertar para isso, de olhar para isso. Quais são as vantagens de se internacionalizar? O que esse empresário que está com as costas ainda, está de costas para essa realidade, está perdendo? Ou está mais vulnerável nesse sentido? O que você pode elencar de mais importante? Bom, a primeira situação que eu chamo ela genérica chama-se diversificação de riscos. É não colocar os ovos numa mesma cesta. Agora, nesse período do Covid, o que teve de empresas contactando a mim, falando que queria importar máscaras, esses medidores de teste de Covid, tudo de última hora. E eles sequer estavam preparados, a empresa estava preparada para importar. Então, veja bem, se eles já tivessem feito o dever de casa na época da paz, que agora nós estamos na época da guerra, agora eles poderiam, entre aspas, comprar, encarar qualquer produto, porque já existe uma estruturação da empresa. Então, o primeiro ponto é a diversificação de riscos, porque a diversificação de riscos é você literalmente não ficar à mão de um único comprador ou de um único fornecedor. É o ponto principal. Existe uma outra situação que não necessariamente acontece, mas tem grandes chances. A internacionalização, ela permite você poder praticar preços mais rentáveis. Porque, às vezes, aqueles mercados, eles não têm aquele tipo de produto, ou aquela qualidade, ou não tem alguma coisa que o seu tem. Mas não necessariamente exportar quer dizer que você vai ter uma margem de ganho maior. Mas exportar representa uma extensão do seu mercado. Você está aumentando o seu mercado. Então, você vai ter margens maiores, não no sentido do seu profit, mas no sentido de aumento de consumidores. Um outro ponto que a gente pode falar é sobre a sazonalidade dos produtos, aprimoramento das estações. É um exemplo bem simplesinho, né? A empresa que hoje exporta biquíni, ela vende no mercado nacional em um período X, verão. Agora, quando tiver aqui no inverno, está verão no outro lado do mundo. Então, ela pode estar exportando esses biquínis para aquela empresa. Mas nós temos que lembrar também que a coisa não é fácil assim. Então estou pegando esse produto e estou vendendo para o outro lado. Espera aí, existe uma questão nesse caso do biotipo da pessoa. Mas o biquíni, que vai ter o corpo da mulher diferente. Então, você vai conseguir vender, mas não quer dizer que é esse mesmo modelo. Modelo, exatamente. Mas você vai... O leste europeu para o norte-americano, completamente diferente. Um outro ponto que a gente pode falar é o prolongamento do ciclo de vida dos produtos. Todos nós sabemos que tem a introdução do produto, o crescimento, o topo, e aí declínio. Mas, não, peraí, tem outro mercado, então começa tudo de novo. Então, isso muitas vezes pode ajudar a dar um suspiro a mais para aquele tipo de produto, principalmente para as empresas que ainda não querem inovar naquele produto, porque a concorrência está vindo muito feroz, ele sabe que ele tem que fazer determinadas adaptações, mas ainda, por algum motivo, ele não está adaptando, então, se ele mudar o mercado, isso acontece. Vou dar um exemplo. Muitas empresas que mexem com tecnologia no Brasil, elas procuram a América Latina, por causa da cultura e da tecnologia que aquele país tem. Não adianta você fazer uma tecnologia, por exemplo, a famosa casa inteligente, que do carro você já liga o ar-condicionado, liga a televisão, abre a geladeira, faz tudo, tudo. Então, de repente, na América Latina como um todo, ainda não se tem poder aquisitivo para isso. Então, muitas empresas procuram aquele mercado na América Latina, porque ainda é um mercado mais simples para aquele tipo de produto. É a velha história que eu vivi na minha época
da transição da máquina de escrever para o computador. Você tem o mantra, você tem aquele famoso mantra, né? Ainda vi empresas que estavam fabricando máquinas de escrever e vendiam para alguns países na África. Você tem seu certificado de datilografia aí, não tem? ASDFG, LH, foi um parto. Mas essas empresas, elas vendiam para alguns importadores na África, porque era questão estrutural do país, protecionismo de mercado, condição, renda per capita, né? Um outro ponto que a gente pode falar é a consolidação da imagem, né? Quando a gente pega um cartão de uma empresa e vê que ela tem um escritório lá fora, nem que seja virtual, isso é muito importante, porque transmite para aquele mercado uma experiência. Hoje, por exemplo, nós fazemos no escritório abertura de escritórios virtuais. A Previsa, a gente até fez um para ela. A Previsa tem um escritório virtual em Miami. Para quê? Para que ela possa, junto ao mercado, realizar operações, porque, entre aspas, ela tem um CNPJ, ela tem uma conta bancária, ela pode desenvolver eventos globalmente, que às vezes você está só no Brasil, é complicado. Sim. E, por último, até o crescimento da empresa mesmo. A empresa, dentro da exportação, ela vai tendo uma visão diferenciada de clientes e de produtos, porque eles vão demandar dessa empresa produtora situações que ela vai ter que vai ser obrigada a se adaptar, senão ela vai perecer no mercado. Sim. Aí vem, a pessoa ouve isso, essas N razões que você elencou, está totalmente convencida que ela deveria ter iniciado isso há 10 anos atrás, na empresa dele, e aí ele vem para a seguinte pergunta: pô, ótimo, o que eu vou exportar? O que é o produto? Qual é o serviço que eu devo fazer? Né? Qual que é a grande ideia? Qual que é o grande produto? Quais são as boas oportunidades? O que exportar? Aí vai uma dica quente para você que quer agora saber o que eu vou exportar. A capacidade de entender mercados. Mas espera aí, me fala mais sobre isso. Eu já pratico marketing aqui. Eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu conheço o meu mercado. Mas exportação é a capacidade de entender mercados diferente do seu. É uma pessoa que respira, que vai numa religião, que tem crenças, que tem hábitos, e esses hábitos vão fazer que ele consuma um produto que pode ser o mesmo produto que é consumido aqui, mas de uma forma diferente lá. Então, o que exportar? A capacidade de entender mercados. Se você entende o mercado nacional, bota já na caixinha. Essa caixinha tem que estar cheia. Agora eu vou entender o mercado americano, o mercado europeu, o mercado asiático. Então, o que exportar não é uma questão, de uma certa forma, difícil. Você tem que se envolver e entender o consumidor, para que aí você possa pensar globalmente e agir localmente. Ou seja, esse produto que funciona lá fora, eu posso trazer ele para cá, do jeito que é? Pode. Não, não pode. Então, eu vou ter que adaptar frente às questões normativas ou culturais daquele país. Sensacional. Olha só que interessante o nosso caminho. Nós entendemos o que é o comércio exterior, vou fazer um overview aqui rapidinho, até esse ponto. Fomos o que é o comércio exterior, comércio internacional. Já pontuamos as razões fundamentais que a pessoa deve se internacionalizar. Então, são vantagens até de sobrevivência, porque eu acho que quem não se expande, quem não cresce, quem não se fortalece, está fadado a deixar de existir. Então, as vantagens são primordiais que você elencou. Já entendemos que o que exportar é, na verdade, a capacidade de entender, de ler e de compreender uma análise do mercado onde se quer se envolver. Perfeito. Então, eu já entendi, eu já estou mega convencido que eu devia ter começado isso há 10 anos atrás, já devia ter te contratado há 10 anos atrás, tá? Já entendo o que eu tenho que fazer ao estudar o mercado, ao querer essa ação. Aí vem a pergunta: quem pode? Eu posso? Eu disse, cara, eu quero, mas eu posso? Quem pode fazer isso? Quem está habilitado a fazer isso? Muito boa pergunta. Qualquer um pode se internacionalizar, mas a palavra mágica
não é uma, são duas. É planejamento e compromisso. Então, qualquer um pode ter que deixa planejamento e compromisso. Então, vamos dar um exemplo. Vamos falar de planejamento. Comércio internacional, primeiro você tem que arrumar a casa para ir lá para fora. Então, nós estamos falando de exportação, eu estou batendo sua porta. Oi, estou querendo vender uma caneta. Ah, perfeitamente. Qual que é o preço dela? Ah, peraí. Eu não sei. Eu vou ter que ver como é que é o preço para exportação. Então, ela vai te fazendo perguntas que você não estava preparada. Ou, às vezes, você acha que está preparado fazendo todo um trabalho mercadológico com base no consumidor local. Isso é problemático. E compromisso é o quê? É a questão, se você fez o planejamento, estar sempre com aquele cliente, porque se você atende bem, ele vai querer isso. Mas o problema é que não existe compromisso. Então, vamos dizer, hoje, uma pergunta que eu faço que vem ajudar a responder isso é como não exportar? Como não exportar? É a grande pergunta. Exportar é saída para a crise, é venda de excedentes, é válvula de escape, é fruto de oportunidade. Não. Exportação não é fruto de oportunidade, é de planejamento. E aí eu te pergunto o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar com um japonês amanhã, e eu nunca vi um japonês. Você pode me falar? Você tem um vizinho que é japonês. Ah, pô, o japonês, ele tem esse hábito, é muito tímido, não olha para sua cara. E outra coisa, o japonês parece que é sujo, ele não toma banho, cara esquisito. Ah, então o japonês é assim. Eu vou lá falar com o japonês. E aí eu tenho aquele estereótipo que todo japonês é assim. Então por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu quero exportar para o Japão. E não fiz o meu dever de casa. E criei um problema muito sério. O japonês tomou trauma da minha empresa, trauma da minha pessoa e trauma do país. Aí vem amanhã você, que fez o seu dever de casa, se estruturou, planejou, e de repente o destino te manda na porta desse japonês. Aí ele vai falar para o sócio, ih, é brasileiro. É brasileiro, vamos pensar duas vezes se é interessante ou não. Então, exportar não é simplesmente um compromisso com a imagem do profissional, com a imagem da empresa, mas com a imagem da nossa nação. Há 20 anos atrás, a gente falava assim, o que é a China? Preço barato e produtos de qualidade a questionar. Hoje, o chinês já conseguiu mudar essa situação. Os preços, tem preços mais caros e qualidades diferenciadas. Então, no momento que um cara faz uma coisa errada no comércio internacional, ele deixa um rastro, igual uma torrada, aquele cheiro. Você não vê, mas já existe aquele preconceito sobre aquele país. Você está dizendo uma coisa assim, interessantíssima, que gera um senso de responsabilidade no empresário, do seguinte, a responsabilidade dele na hora de atuar numa exportação, numa negociação internacional, transcende a eficiência daquele negócio com aquela empresa dele. Ele está ali alargando a trilha para que outros empresários virão ou afunilando essa trilha para que outros empresários possam passar. Então, ele ou vai alargar esse duto, alargar esse canal para que mais nacionais possam interagir ali, ou ele vai estar reduzindo isso aí. O senso de responsabilidade do empresário, então, não é só na atuação no mercado internacional, interessantíssimo, isso não é só quanto à empresa dele, a eficiência daquela negociação dele, é quanto ao mercado nacional que ele representa. O país, e te falo mais, as exportações brasileiras cresceram. Olha, na época minha de faculdade, o Brasil representava menos de 1% no comércio internacional. Hoje representa 1,2%. Isso, esse crescimento levou 20 anos para chegar a 1,2%. Mas houve um ponto interessante. Amadurecimento dos empresários? Sim, mas houve uma coisa que também ajudou muito. Foi a difusão da nossa cultura. O Brasil, ele teve uma visão interessante, estratégica, de promover o cinema e a cultura. Você já viu que quando você vê um filme, você vê um relógio, um carro, uma casa, um lugar e fala, nossa, eu quero ir para aquele lugar, eu quero comprar aquele produto. O cinema, ele
leva a cultura daquele país. Então, se você for ver a história do cinema do Brasil hoje, o Brasil está crescendo, ele está começando. Tem agora um seriado no Netflix que chama 3%. Você já ouviu falar? Não. É um seriado brasileiro que está no Netflix. Olha. No Netflix. Entendeu? Você vê que o cinema brasileiro está indo para o exterior. E quando ele vai, as pessoas começam a ter contato, não é mais que só com o Rio de Janeiro. Ele consegue ver produtos, consegue ver lugares, consegue ver cultura, consegue ver situações que isso, de uma certa forma, ajuda para que quando o empresário for vender produtos e serviços, ele já tenha um contato com aquela cultura. Sim. Já tenha um conhecimento prévio, um ponto de tangência prévio, né? Entre eles, né? Fantástico isso. E você colocou bem, você respondeu, foi interessantíssimo, uma abordagem riquíssima sobre até como não exportar. Mas isso me leva já a pensar o seguinte, tá, como não exportar? Ou seja, o que não fazer? E sempre em mente essa questão desse senso de responsabilidade, senso de dever, até patriótico, vamos dizer assim, né? E quais são as barreiras mais comuns, ou as principais que você pode elencar para se internacionalizar? Olha só, academicamente, você vai ouvir assim, quais são as barreiras para se internacionalizar? São as barreiras tarifárias e não tarifárias. Eu vou falar sobre isso, mas existe uma barreira antes que ela não está escrita em lugar nenhum. Chama-se a barreira do empresário em querer entender o comércio internacional, ou seja, é uma questão cultural. Antes de nós falarmos de barreiras, seja quais forem no mercado internacional, o empresário ele tem que vencer essa barreira que ele tem, que é uma resistência de internacionalizar sua marca, seus produtos. Então, antes de mais nada, de nós partirmos para qualquer ponto, a principal barreira é o empresário que, por medo ou comodidade, ou até mesmo é aquele que quer se internacionalizar, mas não faz o dever de casa e o resultado é zero do mesmo jeito. Então, essa é a primeira barreira. Depois nós temos as barreiras tarifárias, que é a carga tributária de cada país, que é o que a gente fala do imposto de importação. Todo país vai ter o seu imposto de importação. A alíquota pode ser 0 ou 100, mas o imposto existe. E essas alíquotas são justamente para dificultar a entrada de produtos estrangeiros naquele país, para favorecer os produtos nacionais. Já as barreiras não tarifárias são todos aqueles outros segmentos que não são de tarifas, mas podem ser na área normativa, cultural, burocrática, que de uma forma velada atua. Então, por exemplo, o Japão, ele tem uma resistência de comprar produtos de cosméticos importados, porque ele fala que lá é a terra do sol nascente, o sol é muito forte. Então, não é qualquer produto de cosmético que pode entrar lá, tem que ter uma qualificação XYZ. Ou seja, está querendo fazer que a empresa tenha determinados certificados, ou seja, isso vai encarecer o produto para perder a competitividade lá fora. Um país pode falar assim, olha, o imposto de importação no meu país é 0, mas o dólar é 20. Quem quer importar um dólar 20? Então, questões cambiais também são chamadas de barreiras não tarifárias. Então, nós temos que ter muita atenção nisso, porque a própria burocracia, a Argentina, numa vez, há muitos anos atrás, os argentinos que queriam importar do Brasil, eles tinham que fazer uma guia de importação com determinados requisitos antes da mercadoria embarcar, em sintonia com determinadas informações. Que informações serão essas? Lembra que eu expliquei o que é comércio exterior do Brasil, da Argentina, que são as regras de cada um? Então, veja bem, a nota fiscal é um documento do comércio exterior do Brasil. Ele não vale nada para a Argentina. A nota fiscal do Japão é do Japão, não vale nada para a gente. Então, isso quer dizer que o Siscomex, que é o Sistema Integrado de Comércio Exterior, onde nós fazemos todo o nosso processo de declarações para transações
de importação e exportação, todas as informações documentais, a Argentina queria que você passasse um extrato do Siscomex do Brasil para aquele importador lá, para ele registrar no governo dele. Agora, eu te pergunto, para que a Argentina quer um documento Siscomex do Brasil? Para quê? Para desestimular que o importador daquele país possa efetivamente querer importar e vai procurar no mercado nacional. Então, essas barreiras, como eu falei, resumindo, passam pela cabeça do empresário, passando porque tradicionalmente são os dois grupos de barreiras tarifárias e não tarifárias. Mas já que nós já começamos a falar sobre as barreiras tarifárias, entrando na parte de tarifas e essas questões, vamos falar também da tributação, que é a pergunta que todo mundo fica querendo, todo empresário, pelo menos aqui na Previsa, que pensa nisso, já a primeira coisa que eles veem na cabeça é tributo. Então, assim, de forma bem geral, como que se comporta a tributação da exportação e de importação? Bom, na importação, nós temos praticamente, nós temos impostos federais e o estadual. Então, nós vamos ter o imposto de importação, o II, vamos ter o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS. Uhum. Todos esses produtos, eles vão estar ligados ao tipo de mercadoria, que vai estar descrito num composto numérico chamado NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul, que é um número que é harmônico para todas as alfândegas no mundo. Na verdade, não é nem as alfândegas, para as aduanas do mundo, que é um sistema aduaneiro. Então, perante a classificação fiscal, que se você nunca ouviu falar nisso, para te entender na sua realidade, seria igual o código da TIP, da tarifa do IPI, do Imposto de Produto Industrializado. É aquele número, nós vamos estar de 8 algarismos. Então, com esse código, cada produto vai ter a sua carga tributária no momento de entrar. E já na exportação, nós vamos ter, de forma genérica, os benefícios. Nós vamos ter o IPI, o Imposto de Produto Industrializado, o PIS, o COFINS e o ICMS, que vão estar não incidentes ou suspensos para exportação. Agora, veja bem, isso tem que ser exportado. Se não for exportado, esses benefícios não se aplicam. Ótimo. Olha só, nós estamos seguindo uma linha muito interessante aqui, uma linha muito didática, que está um ponto sendo consequência de desenvolvimento natural do nosso raciocínio aqui. Você colocando essa questão de políticas e peculiaridades, né, no comércio exterior de cada país, as questões disso até como uma barreira lógica do país em se proteger, colocando processos burocráticos como um mecanismo de proteção, tributações, ou até mesmo exigências legais protocolares para serem cumpridas, né? Você consegue, em linhas gerais também, claro, se for possível, pontuar para a gente a dificuldade ou a facilidade de se importar e se exportar? Ela está acondicionada aonde? Ela está mais ligada aonde? Bom, cada operação, ou exportar ou importar, tem as suas facilidades e dificuldades. Existem aquelas empresas que acham que importar é mais fácil que exportar, ou vice-versa. Então, vamos lembrar alguns pontos. Para exportar, o exportador ele tem que investir no produto, às vezes ele tem que investir na empresa, tem que investir em embalagem, tem que investir em comunicação com o mercado, e isso pode demorar um tempo até ele conseguir efetivamente colocar o produto lá fora. Já na importação, talvez esse tempo não exista, porque no momento que ele conhece aquele produto e ele já conhece o mercado nacional dele, é mais fácil ele fazer a importação e aí ter que cuidar só da questão logística. Enquanto que na exportação, nesse meu exemplo, ele teria que cuidar da questão mercadológica e logística. Nesse caso, ele vai cuidar da questão logística. Quem que vai cuidar disso? É o importador, o exportador? Mas a preocupação dele é logística. Então, dentro dessas questões das facilidades, pela natureza de importação e exportação, nós vamos ver que, naturalmente, as importações são mais burocráticas, porque todos os países vão ter uma tendência de criar barreiras tarifárias ou não tarifárias para que seja dado preferência para os insumos nacionais. Então, exportar para sair do país, todo o país vai ajudar. Todo o país vai ajudar a exportar. Agora, para importar, esse país vai colocar regras.
E essas regras, a gente tem que lembrar que não é porque um país ele é mau ou ele é bonzinho, não. Porque existem os grupos setoriais que fazem lobby junto a esse governo e falam, olha, aquele produto não pode importar, não. Se ele importar com uma tarifa zero, vai haver demissão em massa nesse setor. Os interesses Então... locais. Os interesses locais, claro. Então, assim, não é o governo por si só, né? São os interesses dos sindicatos que vão apontar e o governo tem que fazer uma intermediação. Senão, na época do Collor, a gente não abrisse os mercados e a gente ainda teria a nossa máquina de escrever até hoje. Os carros. Né? Carroças, né? E a gente nunca poderia ter falado que o Collor andou de submarino também, porque foi permitido ele andar de submarino. Verdade, verdade. E foi um salto, né? Um salto tecnológico até para os veículos no mercado nacional. Foi uma coisa fantástica. Você citou um ponto nessa resposta que me chamou a atenção aqui. Uma de porte médio, estruturada, vamos botar assim, uma empresa organizada já, estruturada com uma boa mentalidade, com um gestor, com um nível de maturidade de gestão elevado, não centralizador, te ouviu isso, falou assim, eu tenho que começar, como eu falei, há 10 anos atrás, vamos começar. E ele está do zero, né? Não é assim. Qual o tempo? Você falou a palavra tempo aí agora nessa resposta, leva um tempo, né? A pessoa tem que entrar. Qual é o tempo? E nesse tempo, eu queria que você respondesse não só levando em consideração a parte burocrática, né? Os cadastros, não só isso. O tempo também de preparo, de planejamento. Tá? Então, qual o tempo médio que se levaria entre professor, público, estou convencido, vou contratar a Fragata, vamos lá, começar esse processo nosso. Qual um tempo médio? Vamos lá. Realmente é uma pergunta bem ampla, vamos tentar trazê-la para um lado tangível. De forma geral, a importação é mais rápida do que a exportação, de forma geral. Mas, para os dois, nós temos que lembrar que o ponto principal é o tipo de produto, a natureza do produto. Porque nós estivermos falando de importação de calçados ou de exportação de calçados, de forma geral, a importação vai ser mais rápida. Porque a exportação ele vai ter que descobrir um mercado que quer aquele modelo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a natureza do produto vai cair no que nós chamamos de órgãos anuentes. Então, tudo que for bebida, comida, animal, planta, produto médico hospitalar, e a lista é grande, vai ter um órgão anuente que vai, tanto para exportar quanto para importar, exigir que aquelas empresas tenham determinados cadastros da empresa ou do produto. Então, se a gente não estiver falando de órgãos anuentes, que isso pode levar um tempo, dependendo de cada órgão, e aí nós estamos falando de Inmetro, Anvisa, Ministério do Exército, Ministério da Agricultura, vários. Tirando isso, nós podemos dizer o seguinte, você realmente quer importar? Quer. Nós não temos hoje órgão anuente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um trabalho de procurar um fornecedor, que de repente esse fornecedor, o mercado é vendedor, então eu acredito que em um mês e meio, a gente consiga fazer uma pesquisa boa sobre esse tipo de produto, lembrando que não é um produto, como eu falei, de anuência, é um produto muito atípico. Para que, dentro desse período máximo, possa-se fazer uma negociação e, consequentemente, os cadastros e a logística da empresa. Eu falo que enquanto a empresa está tendo seus registros, que pode levar aí no máximo 30 dias, dá para se negociar. Então, se ele realmente tem dinheiro e quer importar, eu dou um exemplo que a importação vai ser muito rápida, a gente pode fazer alguma coisa em torno de 30, 40 dias. Dentro do meu exemplo bem de laboratório, ratinho de laboratório, né? Um produto que não é difícil, no sentido que é único, órgão anuente e tudo mais. Agora, esse mesmo produto, se a gente for levar para exportação, a primeira coisa é, você quer exportar? Quero. Então, a gente tem que arrumar casa exportador. Além da questão da logística que a gente vai cuidar, né? Ou que o cliente vai cuidar, mas a gente tem que saber quem vai cuidar da logística. Nós temos um problema interno. Nós temos também que fazer os registros, mas, veja bem, nós temos que fazer sites,
nós temos que ver o tipo de produto, o modelo, a adaptação do modelo, o tipo de embalagem, se vai ter numeração da roupa, tem que adaptar código de barras ou não, tamanho. Então, o exportador, ele vai ter um tempo de maturação maior para colocar o seu produto. E isso eu ainda nem falei do estudo de mercado. Por quê? Eu estou falando do estudo seguinte, eu descobri que vai ser um mercado boliviano ou um mercado americano. Por quê? Porque primeiro eu descobri que a Bolívia compra muito meus produtos. Ótimo. Mas agora tem que fazer uma outra pesquisa. Qual o preço médio dos produtos importados lá na Bolívia? Tem como a gente saber isso? Qual o preço médio do produto lá? Porque aí eu tenho que fazer um preço reverso para saber se esse preço reverso meu, colocando o valor final até aqui, eu vou ter competitividade e vou ter ganho nas operações. Então, o processo de exportação, dependendo da empresa, ele pode levar 6 meses. Eu estou conversando hoje com algumas empresas na área de cosméticos desde fevereiro. Desde fevereiro. E estão olhando em coisas internas da fábrica. Eu falei, mas em paralelo, vamos olhar as coisas de comércio exterior. Não é só olhar as coisas internas, referenciais no sentido do produto, de questões de sistema da empresa em nível doméstico. Mas nós temos que fazer em paralelo os registros dessa empresa no âmbito internacional. E até agora eu não mexi nisso. Então, na verdade, fica uma coisa muito de sonho, de querer exportar. Então, assim, de uma forma que é muito fantasiosa, uma exportação pode levar 6 meses, enquanto uma importação pode levar um mês. E isso, por favor, com devidos parâmetros, devidas condições, devidos, né, pontos. Tá. Nós também pensando no tempo, você colocando essas simulações desses casos. Vamos lá. Ainda para na minha mente muito vívido aqui várias colocações suas muito fortes, muito interessantes. Elas, a principal coisa o principal ponto, né, do produto a ser exportado é o conhecimento, a mentalidade de se conhecer o local, conhecer toda a localidade para onde se quer se destinar, né? Mas quais são as formas para entrar no mercado internacional? Muito bom. Hoje nós temos, classicamente, 3 formas. Primeiro, a exportação, que pode ser direta e indireta. A segunda, que seria a questão da exportação de serviços. E a terceira, investimento direto. A exportação direta é aquela que, quando essa empresa exportadora está diretamente em negociação com o importador, diretamente vendendo. Já a exportação indireta é quando essa empresa ela vende para o mercado nacional e essa empresa no mercado nacional vende para o exterior. Então, nós temos que essa empresa aqui faz uma exportação direta e essa empresa, que nós vamos chamar de fabricante, faz uma exportação indireta. Por quê? Porque o produto dela foi colocado no mercado, mas indiretamente através de um agente local. Então, a exportação indireta ela é interessante? Mas eu gosto de brincar e falar, não passa mais de 5 minutos, não. Tem que ser rapidinho. Por quê? Porque gera comodidade, o empresário é cômodo, aí vai querer que o outro que exporte para ele, ele fica pensando, chão de fábrica, não quer mexer com capacitação estratégica, e esse cara aqui, na maioria das vezes, é ele que dita as regras. Olha, você vai me vender seu produto por tanto? Não dá, você tem que abaixar, senão eu não consigo colocar o produto lá fora. Ele não consegue Vira uma dependência perigosíssima também, não? Perigosíssima. Eu já vi fábrica fechando por causa disso. Porque toda a produção dela era focada para uma pessoa. Agora, o segundo ponto, depois da indireta e da direta, é a questão da exportação de serviço, que são as joint ventures, são as franquias internacionais, que hoje, cada vez mais, as empresas estão trabalhando, focando a área de serviço. Então, nós podemos ter aí um grande exemplo das companhias aéreas que fazem os code shares, que às vezes você tem um voo da Lufthansa, mas que está sendo no aparelho da American Airlines. Então, né, são as parcerias. E o terceiro ponto é o investimento direto, que é o que eu defendo, que eu falei que a gente está cada vez mais prestando esse tipo de serviço, que é construir uma unidade da empresa no país anfitrião. É que lá ele possa agora trabalhar uma coisa muito interessante, é o marketing multidoméstico.
Ele não vai trabalhar mais com marketing na área internacional, porque existem vários tipos de marketing. Ele não vai trabalhar com esse tipo de marketing. Ele vai trabalhar com marketing multidoméstico. Por quê? Porque ele trabalha com marketing do país dele e com marketing do país do outro, porque ele tem uma unidade local. Então, essa logística já não é mais problema para ele. O problema, ele é cada vez mais entender e proliferar a empresa dele, os produtos dentro da necessidade do consumidor. Ele não está mais preocupado com tarifa, com logística, avião, desembarque. Ele não tem essa preocupação. Ele está preocupado lá efetivamente quando, como que aquele consumidor vai comprar localmente, que pode ser eu ou você, porque ele tem uma entidade local lá. Então, seriam essas formas. Perdão. De todas as formas, essa última que você mencionou é bem interessante. Quais são as outras vantagens dessa última forma de montar de ter uma estrutura local? Além, claro, de passar uma segurança para o mercado local, né? Porque você está ali, está posicionado ali, você está presente, além que isso é óbvio, já foi citado aqui, né? Essa credibilidade, né? da sua empresa, do seu serviço, do seu escritório, seja o que for, ali. Quais são as outras vantagens que você pode elencar? Que essa é a melhor forma, em detrimento, às vezes, a indireta e a direta. Quais são os outros benefícios desse formato? Olha só, vamos imaginar que você hoje está querendo exportar shampoo. Antes de mais nada, você quer exportar shampoo. Esse produto, a pessoa precisa tocar, ou provar, beber, cheirar, usar. Então, o shampoo, ele tem que sentir, tem que usar. Você vai mandar uma amostra. Só que o shampoo, se você for mandar amostra, famoso via courier, que é FedEx, DHL, TNT ou Correios, nem todos aceitam. Porque isso pode ser considerado carga restrita para transporte. E aí você vai ter que investir num custo de embalagem que é caro. E sem dizer que pode não ser que todas essas empresas de courier e de correio levam o produto. E aí você manda para alguém, essa pessoa olha, fala que muito obrigado, e ele vai pensar. Aí no próximo mês tem outro, no próximo mês tem outra. Você fez 12 vezes, uma por mês. Você fez uma vez por mês. Durante 12 anos, 12 meses, um ano, você para e pensa assim, eu mandei 12 amostras, quanto que isso me custou? Até onde, de repente, porque você pode falar, o frete o cliente paga. Espera aí, o interesse é meu de vender nessa hora. Eu vou te mandar a amostra, mas você paga o frete? Eu não sei se seu shampoo é feito de dente de cavalo, sei lá se isso é bom. Não, isso aqui põe tudo para mim. Então, você vai absorver custos que ao longo de um ano você pode falar, é irrisório, mas é custo. Agora, se você abre um escritório no exterior, vamos dar um exemplo que a gente faz hoje em Miami, o que acontece? Eu já pego um volume, estou dando exemplo, 300 quilos de carga, 300 quilos de shampoo, e eu exporto para mim mesmo em Miami. E lá eu tenho um posto avançado para trabalhar esse tipo de produto. Então agora eu contrato lá freelances, pessoas que vão ser os meus comerciais, que vai bater numa loja e vai falar, você quer o produto? Eu preciso de uma amostra. Perfeito, está aqui. Mas você pode vender só uma caixa? Porque eu não sei se eu vou gostar. Perfeitamente, aqui está uma caixa. Mas você pode vender 100? Perfeitamente, eu tenho 100. Então você consegue diluir todo o custo logístico, sem falar na agilidade de você ter um ponto avançado no exterior. E, consequentemente, é aquilo que nós já falamos. Considerando isso que em Miami, que a gente já faz, o importador ele fica seguro que ele não vai mexer com importação, ele pode comprar pequenas quantidades e ele não vai mexer com importação, pequenas quantidades, e ele fica seguro que está mexendo com uma empresa americana, porque ele é patriota. E te falo mais, além da gente fazer isso, a gente faz uma outra coisa que tem muito empresário que fica louco. A gente faz o registro dele na Amazon. Então, com o estoque lá, a gente credencia ele na Amazon para ele vender aquele shampoo México, Estados Unidos, Canadá, no NAFTA. E aí aquele consumidor final, que sou eu e você, está comprando na Amazon, está pingando um dinheirinho lá, está pagando os custos logísticos mínimos. E o mercado está começando a ter visão da sua empresa. Porque até efetivamente eu achar um grande distribuidor que vai comprar aquele meu volume, como eu falei, eu preciso de bala para poder
fazer uma divulgação dessa, eu preciso pagar pessoas para fazer isso. E pode levar 6 meses. Então, de repente, eu tendo um estoque avançado e fazendo um trabalho de formiguinhas, da pessoa batendo porta a porta, e fazer uma estratégia da gente vender na Amazon, isso aí pode ajudar a pagar os custos mês e, consequentemente, você ter um fôlego para investir em operações lá fora. Então, há muitos anos que a gente já pratica esse tipo de situação. Já não dá mais hoje para os meus clientes a gente falar que exportação é simplesmente participar em feira, que exportação é você ficar mandando amostras, porque isso é um custo caro. Então, por isso que é importante de tudo fazer uma análise de mercado e definir ali e ter um pé, que é o que efetivamente a gente faz no mercado americano, que é um dos maiores mercados no mundo, e que a gente, considerando mais, se nós não formos falar de adaptação de produtos, existe comunidade de brasileiros, Miami, Boston, Nova York, São Francisco, Dallas, você já viveu lá, você sabe onde estão as... Tem bolsões ali, exato. O Públio, é notório a questão que é uma conditio sine qua non de se ter uma excelente assessoria, um excelente profissional ao lado desse processo, desse ímpeto, dessa intenção, desse planejamento, né? A Previsa, como contabilidade, ela tem esse viés de assessoria, de acompanhamento do empresário. E aí esses links com players como você, que são especialistas nisso, são essenciais, são vitais, são sine qua non para esse planejamento. E as dúvidas que as pessoas mais têm foram essas que nós abordamos aqui, mas tem uma ainda, que é aquelas perguntas primeiras da reunião, né? Quando senta na mesa, é uma das primeiras perguntas que se soltam. Sobre a famosa burocracia. Nossa, isso é muito burocrático. Nossa, isso aqui deve ter 300 tipos de manuais, 300 tipos de processos. A pessoa sempre tem um vislumbre disso, uma ideia disso. O que você pode dizer sobre a burocracia para o comércio exterior? A burocracia existe e cada ano está sendo reduzida. Cada ano está sendo reduzida. E reduzida não só em nível de papel, mas em agilidade de registros. Eu vou te dar um grande exemplo. Se eu quiser fazer uma alteração contratual, a Previsa consegue fazer em no máximo 5 dias, dependendo de onde a empresa está registrada, e tudo pelo sistema virtual. Então, a mesma coisa no comércio exterior. Através hoje do portal de comércio exterior, através do Siscomex, nós podemos dizer 2 burocracias. Primeiro, nós temos as burocracias dos registros, que estão ficando mais fáceis, e o segundo, a burocracia da gestão, que também está cada vez reduzindo. Então, a tendência dos países é cada vez mais fazer tudo automático, fazer tudo dentro de processos que o documento ele tenha teor de veracidade pelo meio eletrônico, impresso ou visto do outro lado do mundo. Ele não precisa mais de um papel carimbado ou assinado, mas aquela via eletrônica vai proporcionar aquela assinatura, aquela veracidade que aquele documento não foi forjado para que isso possa ganhar tempo. Então, só a título de curiosidade, todo transporte ele tem um conhecimento de transporte, que vulgarmente nós vamos falar um contrato de transporte. No transporte aéreo internacional, já estão cogitando um AWB totalmente eletrônico. AWB quer dizer Airway Bill, é o contrato de transporte, onde literalmente ele segue com a carga hoje. É um documento impresso. E que em algumas localidades já estão fazendo esse teste, no qual esse documento não precisa mais necessariamente seguir com a carga. É um comando eletrônico que do outro lado já vai estar sabendo. Então, as tendências da desburocratização está cada vez mais. Mas nós temos que lembrar, mais uma vez, da nossa responsabilidade que foi falada lá fora. Se nós, brasileiros, estamos fazendo as exportações e importações sem responsabilidade, por que o Brasil vai abrir ou vai aderir para essa tecnologia se ele sabe que a corrupção aqui é forte? Então, nós temos que fazer a nossa parte para que nós possamos colher os frutos da idoneidade, que a empresa tem registro, ela cumpre aquilo, para que o governo também faça parte dele. Ótimo, excelente. Fulvio, acho que nós varremos bem aí vários pontos aí nessa temática, acho que foi bem bacana. Eu queria te pedir para dar umas considerações finais
E, ao mesmo tempo, porque nesse momento as pessoas que assistirem devem estar assim, tá bom, me convenceu, eu tenho que começar, como é que eu ligo para a Fragata? Como é que eu falo com o público? Então, eu queria aproveitar e que você expusesse aí os seus contatos, a forma de entrar em contato direto com você, e uma consideração final. Olha, eu quero agradecer muito à Previsa por essa oportunidade, né? Lembrar que nós somos hoje clientes da Previsa, nós já estamos há alguns anos, e isso é uma parceria muito recíproca. Muitas vezes eu tenho dificuldades em questões tributárias internas, e é a Previsa que me orienta. Muitas vezes a Previsa tem alguns problemas, porque não é da área dela, de clientes que fazem demanda na área de comércio exterior, a gente também ajuda. Então, a Fragata, ela é uma empresa que está há 22 anos no mercado. Nós temos escritórios em Miami já há 10 anos, e na Alemanha a gente já está há 6 anos. E, mais uma vez, eu quero agradecer os contatos, fragata@fragatainternational.com. Agradecer pelos seus questionamentos, pela condução. Eu vou falar para o Tiago, que eu vou mandar o seu currículo para a CNN Brasil, porque você conduziu isso de uma forma brilhante. E eu vou falar que você tem que ser Obrigado. apresentador da CNN Brasil, que ele vai te perder aí logo, logo. Vai ser eu e a Gabriela Priori, velho. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelas palavras elogiosas, bondade sua. A Previsa, ela tem esse viés de consultivo, não usar a contabilidade meramente como uma commodity, né, mas utilizar como uma ferramenta de gestão, e um compromisso nosso mesmo de ajudar a maturidade dos gestores, dos empresários. E, para isso, a gente lança a mão de pessoas que são especialistas nas áreas que nós não somos, né? Então, nós temos muito orgulho de ter a Fragata não só como cliente, mas como parceira, né, de poder contar com você para esclarecer, orientar e assessorar os nossos clientes, porque eles crescendo, eles internacionalizando, serão maiores, terão mais negócio para a Previsa, inclusive, e a vida, né, terá uma perenidade, né? Então, assim, o tempo de uso, o tempo da empresa será longeva. Então, é um auxílio vital. Então, também queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui em falar, pela sua paixão em esclarecer, sua paciência com as perguntas, mesmo que leigas às vezes, tá? Mas são as perguntas que nós vivemos aqui no dia a dia, e eu tenho certeza que para o empresário que agora entende a necessidade, deve estar doido já para poder contactá-lo e iniciar o processo de internacionalização, tá? Muito Muito obrigado. obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, e reforço aí a nossa disponibilidade com a Previsa. Tá, joia, meu amigo. Obrigado. Boa noite para você. Bom descanso aí. Obrigado. Um Um abraço a todos. abraço.